Senhoras e senhores, boa noite. Andei um dia desaparecido, mas o expediente bastante sobrecarregado. E a presidência da República, por enquanto, se resume na minha pessoa. Onde eu estou, ali está a instituição da presidência da República, porque o Palácio do Planalto ainda continua ocupado por Michel Temer e a quadrilha de bandidos terroristas dele. E, por enquanto, ainda a gente está cumprindo definições estratégicas para meter a mão no bandido. Estamos definindo isso aí. Dentro de alguns dias, essa situação vai ser contornada. Agora, eu preciso, como peão da nação, dar satisfação a ela. Senão, chega ao final do mês e eu não posso justificar o recebimento dos meus honorários. Aliás, do meu salário, porque peão não ganha honorário, peão ganha salário. E, para isso, o povo, que é o meu empregador, tem que saber o que eu faço. Para isso, assim que eu estiver despachando do Palácio do Planalto, eu já entrei em entendimento com uma equipe técnica de fora, que vai trabalhar com alguns engenheiros em eletrônica, em informática, nossos aqui, muito bons também, que fazem parte da minha equipe de governo. Eu vou transformar o Palácio do Planalto numa vitrine do poder. Eles têm um sistema aí que vai ligar o Palácio do Planalto, o meu gabinete e todos os gabinetes lá dentro, com os canais de televisão. Então, as donas de casa estão preparando o almoço, lá preparando a comida, e podem entrar em contato direto comigo, porque eles me falaram que basta a pessoa falar na frente da televisão e a gente está recepcionando a conversa dela dentro do meu gabinete e dos gabinetes lá das secretarias de comunicação, que vão ser 3, dado o tamanho do Brasil. Então, nada do que este peão vai fazer durante os 5 anos que vai permanecer na presidência da República vai ser desconhecido do povo. Nem história não vai haver desse tempo, porque as crianças, a nação inteira vai saber contar o que aconteceu ali, porque vão acompanhar das 7 da manhã até a hora que a gente sair lá de dentro. Então, já seguindo o ritmo que eu preciso informar hoje, que estou começando a tomar medidas como chefe de Estado. Hoje a primeira medida foi a determinação ao diretor da Polícia Federal, Dr. Rogério Galouro, para instaurar o persecutório institucional de Estado, que tem por objeto a prisão do ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isto porque eu baixei ou editei o ato interventorial constituinte sem número, extinguindo as gangues partidárias e, de consequência, suspendendo as eleições de 2018, que na verdade nunca foram eleições. Foram estelionatos eleitorais terroristas, feitos com dinheiro roubado dos cofres públicos e do povo, e através dessa via, a bandidagem da pior espécie, a marginalidade despencada das latrinas do inferno, porque não se imagina outro lugar
da criação que tenha havido espécies biológicas dessa que nós temos aqui, com o supremo chefe na cadeia, preso por ladrão do país. Isso porque os crimes dele ainda não vieram tudo a público. Sendo lançado presidente do Brasil e tendo gente acatando isso. Quando, se tivéssemos um povo honrado, diante de uma agressão dessas, a prisão onde esse bandido está confinado seria posta abaixo e ele seria linchado. Porque a ofensa ao povo leva a isso. Instala o povo no estado de legítima defesa de si, da pátria, da família, que começa com a mãe, com as irmãs, com as filhas, e se estende pelos amigos e pela nação inteira, já que não se entende nação senão uma grande família de uma raça ou de um povo. Mas eu, como chefe de Estado, não mandatário do povo, mas sendo o próprio povo no poder, eu tenho de encarnar esse meu povo do jeito que ele é. Inclusive com esse estrume caído das latrinas do inferno, em forma humana aqui, porque faz parte do meu povo. E representa, no meu desempenho de governo, as fezes que eu carrego nos intestinos e defeco uma ou duas vezes ao dia. Na defecação das fezes que integram as entranhas da minha nação, ela é feita pela cadeia, onde a nação defecou Lula. E esse estrume vem agora como candidato a presidente da República. É como comer o próprio estrume. Tem ofensa maior? Sim. Se chamar a mãe da gente de puta, nenhum homem levaria essa ofensa para casa. Mas no final eu não sei separar. Alguém que me chamasse de filho da puta e alguém aí fora do Brasil que me dissesse: você se alimenta moralmente do teu próprio estrume. Porque eu seria um homem sem honradez, sem hombridade, sem valor nenhum no contexto da criação. Porque a Constituição brasileira estabelece como valor a dignidade da pessoa humana. Esse é o dogma da civilização brasileira. A nossa civilização não valoriza a vida.
A vida em nossa civilização não tem significado nenhum. O único significado que a nossa civilização considera, o único valor que ela considera é a dignidade da pessoa humana, que é composta de hombridade, honradez e caráter. A pessoa que você não identifica por essas três coisas, ela não tem identificação no seio da natureza. E aí, tem uma nação que pensa e que tem responsabilidade pela sua descendência, não comporta uma coisa sem definição moral, intelectual e espiritual em seu meio. Aqui no Brasil, isso está sendo suportado. Por quê? Porque aqui nós estamos no abismo dos abismos da degradação cívica, espiritual e intelectual, a que você pudesse imaginar que a criatura racional chegasse. Mas nós chegamos. E então, dentro desse contexto, hoje, porque venceu ontem o prazo que eu dei para o senhor Luiz Fux se pronunciar sobre o ato interventorial constituinte que extingue as gangues de bandidos que chamam de partidos políticos e, em consequência disso, suspende as eleições até que o povo, no exercício direto do poder, estabeleça a ordem jurídica mandatária que a Constituição estabelece no seu artigo 1º, incisos 1º, 2º e 5º, com o artigo 3º, incisos 1º a 4º, artigo 4º, incisos 1º a 10º, com o artigo 14 e artigo 17, inciso 1º. Artigo 17, inciso 1º estabelece a ordem partidária da democracia brasileira, que não é essa michorna que está aí, que o ministro Gilmar Mendes classificou muito bem, de gangues políticas, gangues de bandidos, que assim se arregimentaram para roubar o país, massacrar a nação e destruir a pátria. O povo, em mim, na magistratura de Estado, executando a Constituição, acabou com isso. Perante o Supremo Tribunal Federal, em seu grau de corte constituinte, como a Constituição estabelece. Consciência ao Superior Tribunal Eleitoral, como a ética e o bom relacionamento interpoderes determina numa democracia constitucional. Isso foi feito. Luiz Fux recebeu 4, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Não se manifestou. Se não manifestou, ele transitou em julgado. Ou seja, ele resultou homologado na esfera do poder constituinte, preservado no poder constitucional para esta eventualidade.
na qual eu sou o magistrado supremo da nação. E sou magistrado supremo da nação porque, cumprindo missão militar na Constituinte, eu escrevi a Constituição da República. Isso aí dispensa certificados escolares, dispensa a exibição das condecorações, títulos e medalhas que enchem caixas onde estão guardados. Eu agradeço à minha nação, agradeço ao povo francês, que pelo Grande Oriente francês me fez cidadão honorário de Paris. Agradeço, enfim, à União Europeia, que me acolheu com a grandeza e a nobreza que lhe é própria, como povos nossos avós. Agradeço à Grécia, quando levei a eles as considerações sobre a Academia Brasileira de Comunicação, que eu, com outros intelectuais da Academia Municipalista de Letras do Brasil, da Sociedade de Estudo de Problemas Brasileiros e de outras entidades às quais pertenço aqui no Brasil, criamos e onde recebi a amável ponderação. O Brasil é realmente a terra da promissão, porque lá está um povo ímpar, quase único, e que vem aqui pedir as nossas bênçãos, porque a Grécia cultuou o produto da inteligência, que é a letra, que é o verbo, que é a expressão. Mas o povo brasileiro, não obstante ser nosso bisneto, nos trouxe o culto à inteligência. E nisto nos sentimos superados e com a comprovação de que a inteligência do homem é ilimitada no tempo e no espaço. Então, em 2013, assinei às Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo caminho do bom senso, da Constituição, do direito e da ordem jurídica. E conduzir, porque se não tivesse conduzido, não tinha havido a reunião constituinte do povo no dia 29 de dezembro de 2017, quando ele me instituiu o presidente constituinte do Brasil, o primeiro na história do Brasil. Não sou interino, porque interino quer dizer tapa-buraco. E eu não estou tapando um buraco no cargo de presidente da República, porque ele se tornou constitucionalmente vago no dia 1º de janeiro de 2015, quando o Foro de São Paulo, por assalto ao poder,
feito pelas eleições terroristas de 2014, promovidas com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos e do povo, fabricou o mandato para Dilma nas urnas eletrônicas. E isso foi reconhecido e proclamado pelo Superior Tribunal Eleitoral na ação de cassação do mandato dela, na qual o Superior Tribunal Eleitoral determinou o arquivamento do feito, porque não havia mandato para ser cassado, mas reconheceu que uma quadrilha de bandidos detinha o poder por assalto. E isso não era a solução do Poder Judiciário, porque a ordem constitucional brasileira tem a instituição própria, que é a intervenção constituinte no processo histórico, que o povo instaura com a reação de cidadania, que eu instaurei perante o Supremo Tribunal Federal em outubro de 2008, quando a preparação para isso, que comecei com as CPI dos Correios e do Mensalão, produziu a Ação Penal 470, e então deu a base para a apresentação da reação de cidadania perante a Corte Excelsa em sua esfera de Corte Constituinte no grau de foro de soberania. Foi recebido pelo Dr. Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal. E a partir disso, então, foi que começamos o procedimento interventorial, que acabou no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, em reunião constituinte, me instituiu o presidente constitucional do Brasil. Não sou mandatário, eu sou o próprio povo no poder. E então não sou representante do povo. Aí reside a grande diferença, que quando escrevemos a Constituição previmos isso e a prevenimos colocando o limite do presidente constituinte no Supremo Tribunal Federal, elevado ao grau de Corte Constituinte. No artigo 1º, incisos 1º, 2º, parágrafo único, o artigo 101 e o artigo 102, caput da Constituição. E então, todos os atos interventoriais, que não são mais atos institucionais, porque atos institucionais têm origem revolucionária. Os atos que o povo está editando não têm origem revolucionária, e sim origem constituinte na Constituição da República. Este mecanismo mereceu críticas dos constitucionalistas do mundo, até que eles entenderam a Constituição brasileira.
diziam que fugia a compreensão da inteligência jurídica a Assembleia Nacional Constituinte ter se preservado na Constituição. Coube a um professor nosso, numa interpelação de uma universidade lá fora, explicar o mecanismo. E ele começou explicando que a nossa Constituição, originária na escola da tragédia do homem de Moisés, na qual a humanidade conheceu a primeira Constituição do mundo, escrita por Moisés, sob ditado de Deus, e promulgada pelo povo judeu em Assembleia Nacional Constituinte ao pé do Monte Sinaí. E então explicou o nosso docente que nessa origem a nossa Constituição trazia ao constitucionalismo de Moisés, transportado para o nosso tempo, a convicção de que se Deus estava imitido na criação, obra dele, nos ensinava aí que os bons propósitos do homem não desaparecem da sua obra. Me informaram que foi aplaudido de pé pelas docências lá de fora. E desde então nossa Constituição é usada no mundo como livro didático nos cursos de doutorado. Obra das Forças Armadas Brasileiras, produzida por mim, cumprindo missão delas na Assembleia Nacional Constituinte. Jamais, naquele momento, me passava pela ideia de que a execução dessa Constituição fosse me caber. Mas aconteceu. E se ela está sob a minha responsabilidade, ela está assentada, ou seja, essa responsabilidade se assenta no compromisso que assinei às Forças Armadas quando assumi perante elas o patrocínio da reação de cidadania do povo pela intervenção constituinte no processo histórico, de ser preso, aliás, de ser morto, e não preso se conduzisse a nação a erro. Isto não é ser arrogante. Isto não é dizer que não preciso da nação. Eu começo a precisar da nação nas crianças, porque, como eu já disse várias vezes, sou primo de Jesus e acredito demais no primo. E ele me ensinou que aquele que não receber o reino de Deus como criança, jamais se fará digno dele. E o reino de Deus que eu tenho como chefe de Estado é a totalidade psíquica, a totalidade mental e a totalidade espiritual que compõe o meu povo. Mas eu tenho de ser exposto, porque senão não seria digno da confiança da nação. Se ela me fez o magistrado de Estado para colocar a casa em ordem,
para restabelecer a ordem jurídica e o regime democrático, então eu tenho de ser autossuficiente em autoridade de cátedras, em conhecimento de causa e em domínio da vida civilizada. É evidente que tenho uma assessoria do povo, o povo inteiro, porque ele é o governo do país. Mas dentro desse povo inteiro, tenho pessoas especiais que não procurei, porque quando eu ainda estava na escola, sendo preparado para a profissão que tenho, o professor me ensinou que a natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo. Deus, entretanto, envia apenas algumas para desfrutarem dele. E então, como eu tenho um relacionamento muito submisso a Deus, eu esperei por ele. E esses poucos que vieram para a construção do mundo neste momento foram aparecendo, foram se ajuntando e continuam. Em relação aos 7 bilhões de pessoas na Terra, é uma insignificância, mas está dentro do propósito e da determinação de Deus. Somos poucos. Nós estamos aqui para construir um mundo que tem de ser novo, porque a civilização que nos produziu e nos trouxe até aqui esgotou as suas formulações de cátedras e aí virou nessa baderna que está aqui porque a procriação não para e o povo precisa de comer e precisa de suprir todas essas necessidades que o mundo industrializado criou. E aí vira nisso que está aí. Então estamos com uma matéria-prima para fazermos um mundo de novo. E que as nossas Forças Armadas já saíram na frente com a sua pedagogia nas escolas militares sob o lema superando paradigmas, rompendo barreiras. Dogma que coloquei hoje para o doutor Rogério Galouro. Porque se ele não cumprir a requisição que eu lhe coloquei hoje, de instaurar o persecutório institucional do Estado, com a prisão do ministro Luiz Fux, ele também será preso. Não vai haver complacência com pessoas que, pela importância do cargo e pela responsabilidade da nação, se mostrem analfabetos, incompetentes, medíocres e principalmente covardes. Porque o doutor Rogério Galouro está sendo covarde. Uma covardia incompatível com a nossa Polícia Federal. E eu estou engolindo. Talvez engolisse até hoje. Não se engane. Porque na requisição eu disse, o que repito há muito tempo porque aprendi na escola, e os meus quase 60 anos de profissionalismo me disseram que isso é verdade. Poder é bala. Sem a bala, a sentença do juiz é uma mera exposição. A lei é um simples apelo
ao uso do bom senso. E é claro, então, que a minha determinação se assenta na bala. A bala que a Constituição instituiu para este momento. Me embasar. Que são as Forças Armadas brasileiras. Forças Armadas que sempre mereceram a confiança da nação em seus momentos de desespero. Confiança essa que nunca faltou. E então é nessa bala que eu estou alicerçado. Para a ordem que dei. E estou dizendo isso para que todos comecem a entender a estratégia do compromisso que assinei às Forças Armadas de ser preso, de ser morto e não preso se conduzisse a nação a ela. Que é de fazer com que o inimigo se levante contra mim, mostrando ao mundo a sentença que ele traçou contra si. E eu apenas a declaro. Como Deus nos declara a nossa sentença quando nós chegamos na frente dele, no final do nosso período de gestação espiritual aqui, que é no nosso último momento de vida, quando a nossa existência passa pela nossa consciência derradeira. E ali então temos um juízo claro do que fomos. E esse juízo claro do que fomos que nos dá a nossa existência pós-morte como espírito. Deus não condena ninguém, como o primo Jesus nos informou. Somos nós que estabelecemos perante Deus a nossa sentença. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, e eu como brasileiro judeu acredito nisso, também não sentencio ninguém. Porque a doutrina que produziu a civilização brasileira é a doutrina cristã. E ali está bem claro. Não julgue e não condene. Porque não é preciso fazer isso. As próprias pessoas se condenam e se julgam. Ou então elas têm uma vida correta pela lei, perante a sociedade e diante de suas próprias consciências. É assim que eu, como magistrado do Estado, ou seja, magistrado supremo da nação, durante esses 5 anos de presidente constituinte do Brasil, vou me operar. Luiz Fux, que por sinal também é um brasileiro judeu. Não sei qual o significado dos mistérios da intervenção, que me colocou ele por primeiro na lista do expurgo da bandidagem comunista terrorista do poder. Talvez porque, ao desatender ele a extinção das gangues de bandidos, ele se expõe contra a nossa originalidade genética judaica. Ele, se compondo com os terroristas que em 2010 foram agraciados por Michel Temer com o lóbulo de 25 milhões para fortalecê-los nos ataques ao Estado de Israel. Esse judeu
brasileiro, composto com o brasileiro terrorista Michel Temer, talvez por isso tenha se selecionado primeiro para saber o que é um punho de ferro na magistratura do Estado. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal estão notificados para a finalidade de limpeza no Supremo. Eles não podem ser exonerados, mas podem ser destituídos pelo persecutório institucional do Estado, no qual estão acusados pelo povo brasileiro, a iniciar com Luiz Fux, de bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país, pela regra de direito universal acusatório que estabelece: quem se associa a bandidos ou a quadrilha de bandidos se faz parte nos crimes por eles cometidos. E os crimes que o Estado paralelo, terrorista, comunista, de bandidos, que está alojado no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, são os crimes contra a humanidade, os piores de todos, que começa com o genocídio de mais de 11 milhões de pessoas que a humanidade sofre em a nação brasileira. E aí vem mais o crime de assalto ao país, já em mais de 36 trilhões de reais, que desestabilizou o sistema financeiro internacional ao ponto do Brasil hoje estar excluído do crédito internacional pela classificação de BB, que quer dizer mal pagador e sem condições de honrar qualquer investimento. Isso quer dizer um país falido, sem condições de recuperação econômica. E o terceiro crime, de destruição da pátria, que atenta contra a ordem organizacional da humanidade em povos. Porque os terroristas instalaram aqui o projeto Pátria Grande pelo Foro São Paulo, Unasul, Ursal, URP, BRICS e essa bobageira toda, mas que no fundo é uma organização terrorista terrível que, pela astúcia criada pelos terroristas aqui no governo Lula e Dilma, lavam o dinheiro do terrorismo e lhe dão legalidade dentro do Brasil. Por falcatruas contábeis, e enfim,
o socialismo monetarista de Estado sem economia, que levou o nosso país a uma dívida impagável, que calcula-se esteja entre 7 e 9 trilhões de reais. E isso faz com que a humanidade inteira se legitime com suas forças armadas sobre os terroristas que estão alojados no Brasil. Porque sendo um crime contra a humanidade, que ela sofre no povo brasileiro, todas as forças armadas do mundo se legitimam dentro da nossa Constituição, que estabeleceu as nossas relações internacionais pela soberania solidária, prevenindo o socorro humanitário. Socorro humanitário que, neste caso, nem precisamos pedir, porque ele resultou necessário a toda a humanidade. E se, na Segunda Guerra Mundial, o mundo se levantou contra a Alemanha por um genocídio de 6 milhões de pessoas, hoje o mundo está sofrendo um genocídio de mais de 11 milhões de pessoas. 32 milhões totalmente descobertas de capacidade de sobrevivência no país falido, dominado pelo tráfico de droga, o crime comum organizado, do qual os políticos que estão aí já estão, isso já me informaram semana passada, e estão entrando em contato com os chefes do tráfico de droga, do crime comum organizado, em busca de financiamento para suas campanhas. Então vejam a arapuca em que o magistrado brasileiro judeu Luiz Fux se meteu contra a nossa originalidade intelecto-espiritual judia. 2 judeus. Agora, eu, judeu brasileiro, na magistratura suprema do país, na execução da Constituição, determinando a prisão do brasileiro judeu magistrado composto com o terrorismo que recebeu em 2010, repita-se, 25 milhões do brasileiro libanês terrorista Michel Temer, junto com o seu companheiro que está hoje na cadeia, mas também candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, minha querida nação, é a situação deste vosso peão na investidura que vocês me deram, ou me impuseram, ou sei lá como foi, mas restei nisto. É um caminho sem volta. E quando é um caminho sem volta, a gente caminhou contra si mesmo. E aí, ou existe uma tragédia, ou se descortina um tempo novo
porque a gente não tem mais por quem passar, a não ser por si mesmo. Eu tenho certeza em Deus, que está no comando, com as forças armadas atrás e o povo na retaguarda, que não estamos no limiar de uma tragédia, mas sim no trabalho de parto de um tempo novo, porque não tenho dúvida nenhuma de que Jerusalém é a Terra Santa, mas o Brasil é a terra da promissão. Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.